Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim. Diga ao Senhor que você quer o Senhor. Declare: eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, glórias a Deus. Aleluia. A vitória do Senhor está nesse lugar e a gente pode contemplar ela chegando sobre as nossas vidas. Que você possa crer que a vitória está chegando. Amém? Que você possa crer nisso, porque a vitória vem em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória ela está chegando. O Senhor está com as mãos estendidas para abençoar as nossas vidas. Está chegando aqui neste lugar. Quando a gente crê nesse nome maravilhoso que é o nome de Jesus. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. Para que todos nós dobremos os nossos joelhos. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, o Senhor está presente no nosso meio, ó Pai. O Senhor está presente em nossas vidas. Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Glorifique o santo nome do Senhor nessa noite. Glorifique o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. O Deus que tudo fez, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo formou.
feche os seus olhos, clame ao Senhor, entregue a Ele toda a sua adoração nessa noite. Chegue diante dos pés do Senhor de coração derramado, de coração contrito, e cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: grande é o Senhor e muito digno de louvor. cante de todo o seu coração, Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, exalte o nome desse Deus. a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só, Senhor, Só tu és o Deus aleluia, sobre toda a terra. pois só tu és Deus, pois só tu és sobre o Brasil, Pois só tu és o Deus eterno sobre a nossa cidade, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. continue louvando esse único Deus, o Deus poderoso, o único Deus que perdoa pecados, que transforma corações. Queremos o teu nome E agradecer-te
levanta, igreja. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Mais uma vez, pela última vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o nome do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício vivo. Muito obrigado por ter nos escolhido, nos acolhido e ter nos transformado os filhos do Senhor. Te agradecemos eternamente, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar. Queria convidar você a ficar atento aos avisos da nossa semana. Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um IBCA News, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. E para os jovens, nesse sábado nós temos os GC, que são os cultos nos lares. E nesse sábado a gente vai estar encerrando o tema do mês, que é compromisso. Se você não faz parte de um GC, procure liderança e não fique de fora. A nossa SHD vai estar acontecendo no dia 27 desse mês, às 7h30, lá na casa do irmão Toninho. Não esquece de levar pratos, talheres e a sua bebida. Você viu que já está vendendo o ingresso do 5º Retiro da Família? Sim. Inclusive, vai acontecer no dia 1º/5 e já está à venda os ingressos. Vai ser lá na chácara da Simpol. Crianças até 7 anos não pagam, dos 7 a 12 é R$25 e a partir de 12 anos R$50 por pessoa. Isso mesmo, então já faz a sua inscrição, procure a liderança e não perde tempo. E esses foram nossos avisos da semana. Fica por dentro das nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. E até o próximo IBCA News. Então tá aí, você viu que está se aproximando aí o Retiro da Família. É um dia que a gente fica numa chácara, lá tem campo de futebol, campo de vôlei de areia, lugar agradável para você tomar um tereré, para você estar com a família, conversar com os irmãos. Vai ter um almoço delicioso. Você pode estar maiores informações com o pastor Luiz, já reserva o seu ingresso para poder não ficar de fora dessa, tá? Semana que vem, não está aqui, mas nós temos a Santa Ceia no domingo que vem, tá? Então, dia de Santa Ceia, próximo domingo. E temos ali também os pães do Caminho da Recuperação, para você ajudar o projeto lindo, também os produtos de limpeza, que é o Caminho da Recuperação. A cantina após o culto aqui no nosso espaço cultural também, com pastéis, espetinho. Você pode estar passando ali e assim contribuindo com a obra do Senhor. Vamos estar louvando a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta. Hoje pela manhã eu vi uma pessoa, achei muito interessante, ela trazendo o dízimo daquele ticket que a pessoa ganha de refeição, né? Vale refeição. Tem algumas pessoas que ganham o vale refeição, né? E ela tirou o dízimo em produtos alimentícios, né? Para poder entregar do vale refeição também, né? Então, quando a pessoa tem isso como um princípio no coração, quando ela entende a causa do Senhor, quando ela entende o quanto que ela é abençoada e o quanto que depende muito mais de Deus do que da gente propriamente, a nossa vida, então a gente pode fazer isso com alegria. Vamos cantar o hino, você que trouxe o dízimo, você que nos visita, fica à vontade para participar desse momento junto com a gente. O de cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, demorou.
dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Boa noite a todos, paz de Cristo, amém. Sejam bem-vindos, quem está conosco nos visitando pela primeira vez, Deus abençoe sua vida. Um prazer sempre receber os nossos convidados aqui, pessoal que está acompanhando pela internet também, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Louvado seja Deus pelo privilégio de poder compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor nessa noite. Convido você a abrir lá sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 20. Ontem eu tive a oportunidade de estar aqui com os jovens, pregando no culto dos jovens. E eu quero trazer a mesma mensagem que eu trouxe ontem para eles aqui, com algumas modificações, porque ontem eu aproveitei o momento para compartilhar com os jovens algumas dificuldades da minha vida, alguns percalços, né, que eu cometi, erros, que produziram muitas dores na minha vida. E achei importante compartilhar com eles isso, para que eles tivessem cuidado, né, de preservar o seu coração, preservar o seu corpo, preservar a sua vida, para a glória do Senhor, terem esse cuidado de na juventude não fazerem escolhas que trariam consequências desastrosas, né, como algumas escolhas que eu fiz na minha vida, que me prejudicaram muito. Então eu tive esse momento de intimidade, de poder compartilhar coisas pessoais que eu e a Cleide vivemos também e que nos ajudaram. Eu acho que não sei se essa mensagem está na internet, se alguém não está. Então eu vou fazer a mesma mensagem, porém suprimindo algumas coisas que eram mais especificamente para a juventude ontem, ok? Vamos ler Gálatas 2:20. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar aí na sua, por gentileza.
Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler todos juntos, ainda que a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, não tem problema, vamos lá? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E na frase anterior do versículo 19, ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Não está aí no versículo 19 a última frase? Olha aí na sua Bíblia, no versículo 19, o apóstolo Paulo. Vamos ler a partir dessa frase de novo, vamos lá. Estou crucificado com Cristo, e por estar crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui, pelo culto da manhã, que foi uma grande bênção, ontem à noite, esse momento de devolução de dízimos e ofertas, privilégio que nós temos de trazer aquilo que o Senhor mesmo nos dá para o nosso sustento, e como prova de que não temos um coração avarento, ó Deus, que sabemos sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não sermos, ó Deus, servos do dinheiro, mas ao contrário, o dinheiro, ó Deus, sendo bem administrado e nos servindo, e também servindo para o reino de Deus. Abençoe todos aqueles que têm plantado a sua semente, ó Deus, sua oferta, seu dízimo, para a expansão do reino de Deus, os trabalhos sociais da igreja, sustento da obra missionária. Abençoa, multiplica abundantemente mais. Os que não puderam contribuir, abençoa também, abre portas de trabalho, ajuda, esteja presente, ó Deus, na vida, que possam ter essa alegria de participar, de serem generosos, ó Deus, terem um coração doador, liberal, e que a abundância venha sobre a vida de todos. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus, amém. Um pastor conhecido, que eu não vou citar o nome, ele contratou uma empresa de marketing famosa, com o objetivo de que essa empresa de marketing avaliasse a igreja dele, e o que ele poderia fazer para poder alcançar os não frequentadores da igreja, as pessoas dos bairros adjacentes, as pessoas das proximidades do bairro. Isso está na moda agora, por incrível que pareça, pessoas contratarem empresas de marketing para vir conhecer a igreja e trazer ali, né, um estudo, algo que a igreja poderia fazer para poder alcançar as pessoas. E esses consultores de marketing vieram, fizeram um estudo, participaram dos cultos e deram várias sugestões para o pastor, e eu separei apenas duas que eu achei assim mais interessante para poder compartilhar com vocês. A primeira sugestão que a empresa de marketing deu, os consultores deu, é que o pastor, o quanto antes, saísse do prédio da igreja para algo de uma arquitetura diferente, que o pastor saísse dessa arquitetura típica de igreja, de catedral, ou de algo que remetesse a uma igreja, e fizesse algo que lembrasse um café, um auditório, um teatro, porque isso atrai mais as pessoas do que um ambiente religioso, ou um pub. Eu não sei se você já ouviu falar, sabe o que é um pub? É a abreviação de public house, né? São casas, é muito comum na Irlanda, na Inglaterra, mas já tem no Brasil. São casas focadas em acolhimento de pessoas para conversar amenidades, um lugar aconchegante, onde as pessoas vão para poder trocar experiência, convívio social, naquele ambiente rústico, aconchegante, e saísse daquela coisa de uma arquitetura de igreja.
A segunda sugestão que eles deram, e a mais absurda de todas, na minha opinião, é que o pastor retirasse a cruz de tudo que ele pudesse, de tudo que fosse possível da igreja. Retirasse a cruz da logo da igreja, retirasse a cruz dos impressos da igreja, das placas da igreja, tudo aquilo que ele pudesse tirar, a cruz que ele tirasse, porque na conclusão deles, a cruz poderia repelir os não frequentadores da igreja, que poderiam associar a cruz a algo ruim, a uma experiência negativa, a um objeto de tortura, uma coisa que as pessoas não gostam muito, que causa alguma reação ruim. E eu não sei se os irmãos aqui lembram, né? Há algum tempo atrás, teve essa onda em relação às repartições públicas. Quem lembra que as repartições públicas tinham que tirar os objetos religiosos, porque o Brasil é um país laico? Quem lembra dessa discussão aí? Lembra? Teve, eu não sei no que deu isso, acho que talvez não tenha dado em nada, mas tinha essa discussão de tirar, né, a cruz, de tirar objetos religiosos de repartição pública, e esses consultores de marketing deram essa ideia para o pastor, e segundo eles não era por preconceito com símbolo, não tinha nada a ver com preconceito, mas apenas uma estratégia de crescimento para aumentar a aceitação pública e atrair pessoas, né? Coisa com a qual Jesus nunca se preocupou, porque Jesus nunca se preocupou com a aceitação pública, né? Lembra daquele episódio onde Jesus estava pregando e ele disse: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte, e aquele discurso difícil, duro, e a multidão que ouvia falou: Senhor, teu discurso é duro. E Jesus passou por algo que talvez poucos pregadores tenham passado, ele pregando, e as pessoas começaram a levantar e irem embora, por não concordarem com o discurso dele, achando que era um discurso muito duro. E aí, quando todo mundo foi embora, ficou quem? Só os 12. Aí o que Jesus fez? Ele, pelo amor de Deus, vocês fiquem comigo. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Vocês não querem ir embora também? Porque o meu discurso não vai mudar. É tipo Tropa de Elite 1, Capitão Nascimento, né? Se não aguenta, pede para sair, porque o meu discurso não vai mudar, o evangelho é isso e não vai mudar. E aí Pedro falou para Jesus: não, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então os consultores sugeriram de marketing que o pastor também esvaziasse a pregação dele de coisas relacionadas à cruz, e que ele então pregasse um pouco mais sobre questão de convivência social, questão de acolhimento, assuntos de um modo geral confortantes, que saísse de situações confrontativas, questões sociais, e saísse um pouco dessa questão pesada que a cruz impõe. Por que eu estou compartilhando isso com você aqui, essa situação real? Porque não é de hoje que o mundo nos convida a viver um evangelho sem cruz. Não é de hoje que o mundo nos convida a viver um evangelho vazio de compromisso, vazio de valores, vazio de um comprometimento sério. Nos tempos de Paulo já enfrentava pessoas que não gostavam da cruz. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18. Ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas de fora, que o pastor estava tentando alcançar, que os consultores de marketing diz que ele tinha que tirar a cruz, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós, pode voltar a imagem aí, para nós que olhamos esse aqui como instrumento de salvação, porque eu fui salvo aqui, você foi salvo aqui, e por isso nós cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz. A cruz para nós é um instrumento lindo, maravilhoso, porque nós fomos salvos na cruz. Nessa cruz aqui, ou numa cruz como essa, Jesus entregou a sua vida. Então há pessoas que olham para essa cruz como objeto de escândalo,
um objeto de dor, de tortura, que afugenta, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por isso que nós cantamos, né? Eu olho para a cruz eu vou, né? Gentilmente me atraiu. Nós amamos a mensagem da cruz. Mas infelizmente, irmãos, há muitas igrejas hoje pregando um evangelho sem cruz. Um evangelho que não pode trazer desconforto nenhum para quem ouve. Um evangelho que não pode confrontar nada. Um evangelho focado em prosperidade, em bem-estar pessoal. É um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro do culto, tudo é para o homem, para o bem-estar do homem, para a prosperidade do homem. Na verdade é um teatro onde o pastor na verdade é um coach, que está ali sempre massageando o ego e dizendo que, né, aquela pessoa é a menina dos olhos de Deus e que Deus está ali quase que para servi-lo e não para ser servido, quando na verdade o evangelho é que nós somos miseráveis pecadores, perdidos, salvos pela cruz. E as pregações de muitas igrejas têm sido nessa direção de nós sermos vencedor aqui na terra. E é interessante, irmãos, que qual que é a ideia de um vencedor aqui na terra, né? Jesus contou uma parábola onde ele disse que um homem tinha muitos campos e ele começou a ganhar muito dinheiro, né? E aí, fazendo um paralelo com aquilo que Jesus falou, que aquele que ganhar, aquele que achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a Jesus vai achá-la. Então o que é achar a vida? Esse homem começou a produzir muito, e ele ficou muito rico, muito celeiro, e aí ele falou: nossa, agora eu estou bem, hein? Agora eu achei a minha vida, agora eu estou bem, agora eu tenho dinheiro para muito tempo, vou viver, vou aproveitar, não existe mais problema para mim, eu sou um vencedor. Aí Jesus vem para ele e fala o quê? Perdeu, mané, né? Perdeu, mané. Porque você vai morrer hoje vão pedir a tua alma, e tudo que você preparou vai ser para quem? Então, um vencedor, muitas vezes aos olhos do mundo, é um derrotado aos olhos de Deus. Então, as mensagens têm focado nesse evangelho sem cruz. E eu me lembrei de um episódio do Antigo Testamento, não precisa abrir, mas depois você lê na sua casa, que está lá em 1 Crônicas, do capítulo 13, do 1 ao 14, quando Davi assume o reinado, a Arca da Aliança havia sido roubada pelos filisteus ainda no tempo do rei Saul. E aí Davi assume o reinado, e ele tem como primeira missão dele trazer a Arca da Aliança de volta. E ele então empreende uma missão para trazer a Arca da Aliança de volta. O problema é que Davi tentou fazê-lo do seu jeito e não do jeito de Deus. E a Arca da Aliança tinha um jeito certo para transportá-la, não era de qualquer jeito. A Arca da Aliança representava no Antigo Testamento a presença de Deus visível. Aliás, irmãos, hoje não tem sentido nenhum numa igreja neotestamentária ter a Arca da Aliança como decoração da igreja, bandeira de Israel, tocar chofar para começar culto. Isso não tem o menor sentido para a igreja neotestamentária, a igreja de Jesus. Mas naquela época a Arca da Aliança representava a presença de Deus visível. E como que eles tinham que carregar a Arca da Aliança? Lá em Números fala, os coatitas, diz assim, olha, aos coatitas, porém, Moisés estava distribuindo as funções, mas aos coatitas, porém, Moisés não deu nada, porque eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Então, como é que era a Arca da Aliança? Era aquele objeto que tinha duas varas, né, assim, e tinha que ser carregado por 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, no ombro. Mas o que Davi fez? Davi queria transportar a Arca da Aliança
sem peso nos ombros. Davi queria levar a presença de Deus de volta, sem peso nos ombros. Então o que ele pensou? Eu vou fazer um carro de boi. Ele construiu um carro de boi novo, e ele coloca a Arca da Aliança nesse carro de boi, e ele começa a transportar a Arca da Aliança do jeito dele, porque ele queria a presença de Deus sem peso nos ombros, sem sacrifício nenhum. Eu quero a presença de Deus, mas eu quero isso da maneira mais confortável possível, sem pagar preço nenhum, sem sacrifício nenhum, sem dificuldade nenhuma. E aí ele vai transportando, e aí os bois tropeçam, a arca enseja a cair, e aí Uzá, que era um servo de Davi, o que ele faz? Ele tenta segurar a Arca da Aliança, e o que acontece com ele? Ele morre fulminado na hora, queimado. Era como se Deus dissesse naquele momento para Davi: se você quer a minha presença com você, não é do seu jeito, é do meu jeito. Se você quer transportar a Arca da Aliança, é no ombro. Se você quer a minha presença, não é sem sacrifício nenhum. Se você quer que eu vá com você, não é sem estar disposto a pagar preço algum. Não é colocando a Arca da Aliança num carro de boi. Eu já predeterminei que a Arca da Aliança tem que ser levada nos ombros, sabe? Então Deus dá uma lição para Davi, mostrando que, irmãos, que atalhos modernos não carregam glórias antigas, sabe? Atalhos modernos não carregam glórias antigas. Não adianta, não tem atalho para você poder servir a Deus, agradar a Deus. É pela palavra de Deus, fazendo aquilo que Ele diz que a gente precisa fazer. E o que isso tem a ver com a questão da cruz? Porque hoje muitos cristãos querem seguir a Jesus sem tomar a sua cruz. Muitos cristãos querem levar a sua cruz também num carro de boi. Tem como eu levar minha cruz num carro de boi, sem peso nenhum, da maneira mais confortável possível, sabe? Da maneira mais tranquila possível. E a Arca da Aliança no Antigo Testamento, assim como a cruz hoje, e Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome a cada dia a sua cruz e coloque no carro de boi e siga. É isso que ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, coloca num carrinho de mão, num caminhão de frete e leve. É isso que ele falou? Tome a cada dia a sua cruz, ponha no ombro e me siga. A cruz é no ombro, tem um peso. E não existe cruz ortopédica, almofadada. A cruz tem um peso. A glória de Deus tem um peso. Se você quer carregar a presença de Deus, tem um peso, tem um preço, tem algo a fazer. Não é confortável o tempo todo. E as pessoas, de uma forma geral, querem a presença de Deus sem peso nenhum sobre os ombros. Querem a presença de Deus sem preço nenhum a pagar. Só que a Arca da Aliança no Antigo Testamento, assim como a cruz hoje, irmãos, que é o símbolo da nossa salvação, e que Jesus falou que se eu quiser segui-lo, eu preciso tomar a cruz, a semelhança dele, ela é para ser carregada nos ombros. Cada um carregando a sua cruz no ombro. A cruz tem o seu peso, a cruz tem o seu preço, a cruz tem as suas dores, e não há como querer o melhor do Evangelho, o melhor da presença de Deus, não estando disposto a pagar preço nenhum. E conversão é isso. Quem quiser seguir a Jesus, como ele disse em Lucas 9, 23, 24, deve negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo, colocar no ombro. E assim é a vida de um convertido. E eu queria então destacar aqui 3 coisas que é a forma de viver de um crucificado, de uma pessoa realmente convertida. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, no versículo 19. Estou crucificado com Cristo.
E por estar crucificado com Cristo, o resultado disso é o quê? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu trago na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou para mim. Então, como que vive um crucificado? Tem uma cruz aí para você, escrito eu, para você poder se imaginar nessa cruz, suas mãos presas ali, seus pés presos aqui. Como que vive um crucificado? Como que é a vida de uma pessoa realmente convertida? Como que é a vida de alguém que realmente pode dizer, estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E tudo que sai fora disso aqui, está fora do propósito ideal de Deus. Então, primeira coisa, um crucificado não tem mais poder sobre si mesmo. Irmãos, veja, uma pessoa presa na cruz, você está grudado numa cruz, não tem como você ir para lugar nenhum que você quer. Na cruz, a sua autonomia morre. Na cruz é a morte do controle da sua própria vida. Na cruz você está completamente entregue a quem colocou você na cruz. Estar crucificado com Cristo é entender que você não pertence mais a si mesmo, que você agora tem um novo dono. Você sabia que você tem um novo dono? Se você realmente é uma pessoa convertida, você tem um novo dono. E se você vive a sua vida como você quer, alguma coisa está errada, porque não é assim. Porque você tem um novo dono, e você deve seguir e andar como esse novo dono quer. Você foi comprado. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um preço. Qual foi o preço? O sangue. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então veja, Deus comprou você. Deus não alugou você. Qual que é a diferença? Se Deus tivesse, só que tem gente que vive como se Deus tivesse alugado ele. Qual que é a diferença? Deus não alugou você, tipo assim, Deus é um inquilino e você continua sendo proprietário. Aí ele faz um negócio com você, olha, eu vou morar em você, mas eu sei que eu tenho limites, eu sei que eu tenho deveres, eu sei que você continua sendo dono da casa, eu sei que eu tenho que cuidar da casa, eu sei que eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque eu só estou morando aqui de aluguel. Não. Ele comprou você. Você agora, teoricamente, em tese, pertence a Deus. A sua vida não só deveria mudar de rumo, mas como mudou de dono. Isso significa, irmãos, que as suas vontades, os seus planos, e tudo deve estar submetido a Deus. Você não pode viver como alguém que faz o que quer, a hora que quer, a revelia de Deus. Porque uma pessoa convertida entende que ele agora tem um novo dono, que você entregou a sua vida a Jesus, e entregar a vida a Jesus é entender que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu estou crucificado com Cristo. É uma entrega total, irrestrita, incondicional. Portanto, se eu ainda tomo as minhas decisões, e pouco importa o que Deus pensa, e vou fazendo isso, e vou fazendo aquilo, eu que sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero, não importa, eu que decido tudo, alguma coisa está errada, porque não é para ser assim. Aliás, a palavra que a Bíblia usa no Novo Testamento é escravo. Nós somos escravos de Deus, e a moeda que ele pagou foi o sangue dele. Ou seja, a sua vontade não deveria importar mais. Se a sua vontade importa demais e é maior do que a vontade de Deus, o seu eu ainda não morreu naquela cruz. O seu eu ainda não foi sacrificado naquela cruz. Então,
Estar crucificado com Cristo, ser convertido, é entender que a minha vida não pertence mais a mim, que os meus planos agora estão submetidos a Deus e podem ser mudados a qualquer hora. Eu, por exemplo, quando me converti há 30 e tantos anos atrás, e eu morei fora de Campo Grande 4 anos, né? Eu falei, bom, agora eu vou voltar, vou estudar e vou ser um advogado bem sucedido, como a minha mãe é, e vou ganhar muito dinheiro. E poderia ter ganhado mesmo. Mas Deus me chamou para o ministério. E eu fiquei naquele conflito, naquela luta. Falei, meu Deus do céu, mas agora ser pastor não é o que eu quero. E, sabe, e aí tive uma experiência com Deus, onde Deus confirmou, que eu não vou contar aqui para não alongar, um outro momento eu conto, onde eu entendi que minha vida agora não pertencia a mim mais. E se você entregou a vida a Jesus, irmão, a sua vida pertence a Deus, a sua vida pertence ao Senhor, o seu corpo pertence ao Senhor, os seus planos agora pertencem ao Senhor, os seus pensamentos, a sua mente, a sua vida pertence ao Senhor. E se você vive como você quer, independente daquilo que Deus quer para a sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não houve uma entrega total. Você ainda não está crucificado com Cristo. Sabe onde você está? Num pau de sebo, que você desce dessa cruz toda hora que você quer. Lembra do pau de sebo? Ou você está crucificado, ou você está num pau de sebo, que toda hora que, não, Jesus, isso eu não concordo, pau de sebo, eu desço e vou fazer o que eu quero. Não, Jesus, isso aqui tudo bem, isso aqui eu concordo, eu estou crucificado. Aí Jesus vai e fala, não é isso que eu quero para você, não é esse plano que eu quero para você, eu não quero que você saia disso, eu não quero que você abandone o ministério, eu não quero que você saia, não, então é pau de sebo, é cruz de sebo, sabe? Tem gente que não foi crucificado, está num pau de sebo e desce da cruz toda hora. Sabe essa expressão? Quando a pessoa vai e dá um mau testemunho, pastor, eu desci da cruz e falei, mas que toda hora sobe na cruz e desce na cruz. Se a sua vida pertence a Deus, irmão, você não pode descer dessa cruz nunca mais. Você está pregado ali, grudado ali para sempre. Estou crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vive, não é você que vive, é Cristo que vive em mim, entende isso? Quando Paulo está dizendo, ele está dizendo o quê? A minha vontade não importa mais, os meus planos não importam mais, o que eu queria fazer não importa mais, o que importa agora é o que Cristo quer para mim, e isso é conversão. E fora disso não há conversão, fora disso você está num pau de sebo, servindo a Deus do jeito que você quer, adaptando o evangelho à sua vida e às suas vontades, e carregando a cruz num carro de boi. Mas a cruz é para ser carregada no ombro, com o peso, com as dores e com as glórias dela. Não é o que nós cantamos? Levarei eu também minha cruz até o quê? Por uma coroa trocar. Quer trocar a cruz por uma coroa? Você quer trocar a cruz por uma coroa lá na eternidade? Não é vivendo de qualquer jeito, não é sem perseverança, não é sem luta, não é sem sacrifício, não é sem mudança de vida, não é sem mudança de comportamento. Se você quer trocar a cruz por uma coroa, você tem que entender que você morreu aqui, o meu eu morreu aqui, as minhas vontades morreu aqui, minhas mãos estão pregadas, o cravo entrou no músculo, no osso, no sangue, no tendão, não tem como sair dessa cruz. Assim como Jesus não tinha como sair, tiveram que arrancar o corpo dele da cruz para sepultar. E se você está numa cruz que você desce toda hora para fazer o que você quer e sobe quando é conveniente, você está vivendo um evangelho vazio de cruz, vazio de compromisso, vazio de valores, vazio de comprometimento, vazio de obediência,
levando a sua cruz num carro de boi, levando a presença de Deus no seu, né, em outra coisa. Mas quem quer glórias antigas não busca atalho. Não existe atalhos modernos para glórias antigas. Não existe. Então primeiro comportamento, ou o primeiro ponto de alguém crucificado é que essa pessoa perdeu o controle da própria vida. Perdeu o controle. Agora que eu estou crucificado, e quem me crucificou tem o poder de fazer o que quiser comigo, assim como as pessoas que crucificaram a Cristo fizeram o que quiserem com Ele. O meu controle acabou aqui, irmão. Agora, se eu controlo, se eu determino, se eu faço, se eu não me importo, eu escolho o que eu quero, eu vivo como eu quero, obedeço como eu quero, isso aqui eu aceito, isso aqui eu tiro, isso aqui, não há uma conversão aí. Você foi crucificado com Cristo? Você se converteu de verdade? Quando você batizou, o batismo significa a morte para o velho homem. Você morreu mesmo, porque a cruz é morte. Você morreu para viver uma nova vida. Você morreu para si mesmo. Morreu ou não morreu? Porque se não morreu, você precisa morrer para nascer de novo. Segundo e penúltimo, um crucificado, além de perder o controle da própria vida, porque ele está preso, um crucificado não toca com seus pés na terra. O crucificado não está suspenso na cruz. Isso fala, irmão, de uma desconexão com o mundo. Uma pessoa realmente crucificada, ela é chamada por uma vida elevada, suspensa, e os seus pés não tocam mais na terra. Isso nos dá uma ideia de separação do mundo. Nós somos chamados para ter uma vida separada. Como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Somos chamados para uma reputação diferente. Somos chamados para um caráter diferente, uma forma de viver diferente, uma forma de falar diferente, uma forma de vestir diferente. Nós somos chamados para uma vida de separação. E aqui eu quero ilustrar, como já ilustrei algumas vezes, que o cristão ele tem que ser como a garça. Sabe a garça do Pantanal? A garça, o ecossistema que a garça habita é um mangue. Sabe o que é o mangue? Quem já foi no mangue aqui? Quem já foi no mangue? Eu já cacei muito caranguejo em mangue, em Vitória, Espírito Santo, com meu pai na época que era criança. O mangue é um lugar fétido, podre, de matérias orgânicas em decomposição. Aquele lodo escuro, fedido. E a garça, ela habita ali. Mas toda hora que você olha para ela, que cor que ela está? Branca. Porque a garça, apesar de habitar no mangue, ela não se mistura com o mangue. E Jesus falou o que para o Pai? Senhor, não peço que os tire do mangue. Não é isso que Jesus falou? Não vos peço que os tire do mundo. O mundo é um mangue, e a gente vai continuar nesse mangue aqui o tempo todo. Agora, eu não posso me tornar parte do mangue. Eu tenho que saber viver, né? A garça, já viu a garça andando? Ela sabe onde pisa. Será que você sabe onde pisa no mundo? Você sabe onde cabe você, onde não cabe você? E você sabe por que a garça não se suja? Porque tem uma glândula nela que libera um óleo. É um nome estranho, está anotado aqui, mas não vou nem ler, porque depois você pesquisa. Essa glândula libera um óleo sobre todo o corpo dela, e quando a lama bate, não consegue grudar. E quem é convertido de verdade, o Espírito Santo habita nele, e o óleo é uma representação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você,
ainda que o pecado, que a lama, a sujeira tente grudar, você está revestido por esse óleo que vai ajudar você a repelir o pecado e andar no mangue, não se misturando com o mangue. Então, irmãos, olha, a garça, ela domina o ambiente sem ser corrompido por ele. Porque santidade é posicionamento. Santidade não é isolamento. Eu vou fugir das pessoas, você pode até escolher esse tipo de santidade. Por exemplo, João Batista, ele tinha uma santidade de clausura. Ele ficava na caverna, ele fugia das pessoas, não participava de nada. Era o estilo de santidade de João Batista. Mas Jesus veio propor um novo tipo de santidade, onde ele sentava com os pecadores, onde ele comia com os pecadores, ele vivia no mundo, mas ele nunca absorveu o padrão de comportamento dos pecadores. Nunca absorveu. Então não é para você se isolar e fugir das pessoas. Santidade não é tanto geografia, também é geografia, porque a gente tem que saber onde pisa, como a garça, né? Lembra da música? Quem já pisou no Santo dos Santos, não vai em qualquer lugar. Mas independente disso, santidade é postura, é decisão de não se contaminar, mesmo vivendo nesse mundo que é um mangue. Então, estar crucificado com Cristo é ter uma vida separada, é ter uma vida de santificação, é ter uma vida de separação das coisas do mundo. Agora, existe um outro tipo de animal também no habitat do mangue. Tem animais que vivem no mangue, e você sabe que muitos animais têm essa estratégia, que eles se camuflam. Eles tomam a forma do lugar para parecerem imperceptíveis. Então você tem duas escolhas para viver no mundo: como a garça que faz diferença, ou como alguém que toma a forma do ambiente. Que tipo de animal racional você é? Aquele que permanece branco, ou você muda de comportamento, muda de conforme o ambiente, você toma a cor do ambiente e você vai vivendo assim, sabe, você se mistura com o lodo para ser aceito. Então, para a vida de santificação existe um preço a pagar. E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Vencer o pecado exige muito posicionamento. Não adianta, você não vai orar uma noite e acordar imune aos desejos, às vontades, não. Você vai lutar a vida inteira. É uma decisão, um posicionamento de fazer a vontade de Deus, de não mentir mais, de não enganar mais, de não trair mais, de não fazer o que quer que seja que você sabe que não é da vontade de Deus. Isso vai exigir um posicionamento da sua parte, de fazer o que é certo, mesmo sem estar com vontade, de fazer o que você deve fazer, mesmo estando com vontade de fazer o que é errado, mas você tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, porque santidade é essa arte de caminhar sendo luz no escuro. Então nós somos chamados para viver como a garça, e o mundo é um mangue, e o mundo não vai mudar. Não vai mudar. O mundo vai continuar sendo como ele é, podre, fedido, com os valores dele, e você tem a escolha de ser um camaleão, de se transformar de acordo com o ambiente, ou você tem a escolha de se destacar e de brilhar. Então, um crucificado, além de entender que ele não tem mais poder sobre a própria vida, ele entende que agora há uma desconexão, porque ele está elevado, ele está suspenso, ele está separado do mundo.
ele entende que ele foi chamado para uma vida diferente, uma vida nova, um novo comportamento, uma nova forma de falar, uma nova forma de tratar o seu dinheiro, uma nova forma de tratar a esposa, de tratar o esposo, de tratar a namorada, de tratar o pai, de tratar a mãe, de tratar o próximo. E se ainda eu vivo uma vida, né, onde os padrões do mundo são normais na minha vida, alguma coisa está errada, alguma coisa não mudou, alguma coisa deu errado. Você não está crucificado com Cristo ainda, e você precisa ficar nessa cruz e entender que Deus te chamou para uma vida separada, diferente, de santificação. Por último, quem está crucificado, era interessante que a cruz, as pessoas colocavam crucificado de frente para o escárnio, né? De frente para as pessoas que iam escarnecer, para que ele encarasse mesmo as pessoas falando, você é isso, você é aquilo. Ele não tinha a opção de olhar para o outro lado, porque os pregos não permitiam. Se Jesus quisesse olhar para trás, imagina você pregado nessa cruz aí, você conseguiria olhar para trás? Tem como olhar para trás estando pregado numa cruz? Não tem. E essa é a última mudança importante de um convertido de verdade. Ele não olha mais para trás. Ele não pensa em desistir por qualquer coisa. Um crucificado, ele só tem duas visões: o que está à sua frente e o céu. O que ficou para trás, ou se tem vontade de voltar para trás, não tem mais possibilidade de voltar, porque ele está pregado, vivendo uma vida agora que não pertence a ele mais, vivendo a vida do crucificado, e não tem como voltar atrás. E o apóstolo, e o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, disse o seguinte: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei nele. Quem retrocede, quem pensa em desistir toda hora, é igual a pessoa, por exemplo, que casa e toda hora qualquer discussão é motivo para poder falar sobre divórcio. Um casal maduro não fala sobre divórcio o tempo todo. Qualquer coisa é vamos divorciar, vamos. Não tem gente assim. Um casal maduro, o que ele faz? Se um problema se instalou, ele resolve, mas ele não tem mais como olhar para trás. A decisão já foi tomada. Ou eu olho para frente e para o céu. Não há mais como voltar atrás. E se você tomou a sua decisão de seguir a Jesus, não tem como voltar atrás, porque Jesus falou que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Se você colocou a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. E antigamente tinha uma chargezinha, até o pessoal do computador aí da mídia pegou, pode colocar aí, que tinha uns bonequinhos, né? Isso é antigo, talvez você já conhece. Ali a pessoa carregando a cruz e uma pessoa sempre reclamando do peso da cruz. Aí ele fala ali: Senhor, está muito pesada, vou cortar um pedaço. Aí ele corta um pedaço, está todo mundo carregando. Senhor, está muito pesada ainda, vou cortar mais um pedacinho. Aí ele vai, corta mais um pedacinho, sempre reclamando do peso da cruz. E os outros carregando a cruz com o peso que ela tem. E aí quando chega num determinado lugar, tem um abismo entre onde ele estava e onde ele tinha que ir. E era justamente a cruz que ele foi cortando, que era a ponte para ele passar para o lado de lá. E aí quando ele chega para passar para o lado de lá, a cruz dele está de que tamanho? Desse tamanhozinho. E todo mundo passa e ele fica.
Porque ele passou a vida toda reclamando da cruz e querendo cortar a cruz e querendo adaptar a cruz à vida dele e reclamando, e está difícil, vou cortar, vou diminuir, vou colocar num carro de boi, vou isso, vou aquilo. E quando a cruz iria servir para levá-lo para outro lugar, ele então não consegue passar. Além de não olhar para trás no sentido de voltar para a velha vida, irmãos, um crucificado também é uma pessoa madura, sabe? Crucificado não é aquele tipo de pessoa que fica querendo chamar atenção, sai do grupo, entra no grupo, sai do grupo, entra do grupo, estou fora, estou dentro agora, querendo, parece que sabe ser bajulado. Crucificado é gente madura. Crucificado não foge de responsabilidade, não. Crucificado é gente que sabe o que tem que fazer. Crucificado não fica de mimimi, não. Ah, porque não é do jeito que eu quero, porque não sei o quê, porque pensa diferente, porque crucificado está ali para somar e fazer a vontade de Deus. Quem fica nesse negócio de agora eu saio, agora eu vou, agora eu deixo, não está bom, não vou fazer, é o que eu quero, é o que... O seu eu ainda não foi crucificado não, meu querido. O seu ego ainda não foi crucificado não. Porque se o seu eu tivesse grudado nessa cruz, você já tinha morrido. E você não ficava nesse mimimi, nessa coisa, sabe? Nessa chantagenzinha, nessa coisa de criança. Agora eu estou, pastor, agora eu não estou, agora eu saio, agora eu volto, agora não sei o que, sabe? Parece que querendo ser cercado de... Crucificado não é assim não. Crucificado aguenta e vai para frente, vai, faz e segura a peteca, independente de estar do jeito que ele quer ou não, porque ele é alguém maduro, que já entendeu que nem a vida, nem nada do jeito que ele quer sempre não. Então, uma pessoa crucificada com Cristo, 3 coisas: perdeu o controle sobre a própria vida, não manda em si mesmo. Você se converteu, uma pessoa convertida perdeu o controle sobre a própria vida, não é mais a vontade dela que importa. Segundo, um crucificado, uma pessoa convertida não toca mais com seus pés na terra, ela entende que ela tem que ter um viver diferente, suspenso, elevado, diferenciado, e não como todo mundo. Um crucificado não pode mais olhar para trás, porque a Bíblia diz que aquele que voltar atrás, nele a minha alma não tem prazer. E Pedro, em uma das suas epístolas, ele fala que tem pessoas que voltam atrás, que é como uma porca que depois de lavada, de limpa, depois que ela acaba de estar cheirosinha, o dono solta ela e ela volta e se enrola na lama toda. Ou como o cão, esse é mais comum, né? Quem tem cachorro já viu isso, como o cão que vomita e vai lá e come o seu próprio vômito. Jesus limpou você, tirou, e você vai lá e come o seu próprio vômito. Você está na cruz ou você está num pau de sebo? Você vive como um crucificado ou você está na cruz sem estar com os pregos ali? Você está só ali tentando se equilibrar e ficar em pé, mas a hora que algo te confronta, desce da cruz. A hora que algo não está do jeito que você quer, desce da cruz. Esse está totalmente longe daquilo que é a proposta de Deus para aquele que quer segui-lo. Por isso que Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem que vai entrar? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É o que ele disse. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E olha que a gente que até fez milagres, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu curei, expulsei demônio. Não sei quem é você não, nunca vos conheci. Porque o nome de Jesus é poderoso, irmão. Às vezes você pode não valer nada,
mas é o nome de Jesus que está como garantia, Ele faz, independente do vaso. Ele faz, porque é o nome dEle. Eu não expulso o demônio no meu nome, eu expulso no nome dEle. Você não expulsa o demônio no seu nome, você expulsa no nome dEle. Então de repente a sua vida até, mas é no nome dEle, o demônio tem que sair. E aí aqueles homens, Senhor, mas como é que eu não vou entrar? Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Mas quem que vai entrar então? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas como que eu não faço? Eu fiz isso, eu profetizei, eu curei. Não conheço. Entende? É fazer a vontade de Deus. Jesus falou, vós sois meus amigos quando eu fizerdes aquilo que eu vos mando. Evangelho é isso. Evangelho não é pregar sobre riqueza, prosperidade, riqueza, inflar o seu ego, para você sair daqui achando que você precisa de Deus, se arrepender, mudar de vida, obedecer a Deus, andar na presença de Deus, carregar sua cruz no ombro. Carregar sua cruz no ombro. Para de querer seguir Jesus só com conforto, com coisa que é bom para você, querer construir um carro de boi, não é, no ombro. Tem hora que é desconfortável mesmo, tem hora que dói, fazer a vontade de Deus nem sempre é bom, dói não fazer a nossa vontade, dói negar a si mesmo, dói, mas isso é por um período de tempo. Quando tudo passar, e aí vai começar a vida de verdade, a eternidade, vai valer a pena. Tudo, lembra da música? Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Talvez você está lutando para ter a sua vida. Eu quero ganhar minha vida aqui, sabe? Você está querendo ser importante aqui, amealhar recurso, riqueza aqui. Você está preocupado com a sua vida aqui, fugindo da cruz, querendo ter uma vida confortável, esquecendo que isso aqui acaba, que isso aqui é passageiro, e no final das contas, só quem levou a sua cruz, só quem carregou a sua cruz até o final, quem obedeceu à vontade de Deus é que vai entrar. Então veja se você não é um simpatizante, um frequentador de igreja, porque o discurso da igreja é esse. O discurso da igreja não é algo que não é confrontativo, algo que é para poder massagear o seu ego, para você não mudar. O discurso da igreja é esse. Jesus nunca preocupou com aceitação pública. É o que é, o evangelho é isso, tem um preço a pagar. Ou você muda, você anda, você clama, seja um cristão de verdade, senão não adianta. É isso. É isso, irmão. Olha as parábolas de Jesus. As 10 virgens eram convidadas, tinham vestido de noiva, tinham convites, não eram imorais porque eram virgens, mas não tinha óleo do Espírito. Quando não tem óleo do Espírito, quando não tem óleo na garça, tem sujeira. Quando não tem o Espírito Santo para poder me ajudar a me manter limpo, tem sujeira. Então há uma mudança, há um comportamento, há uma forma de agir diferente. O cristão é assim. A gente não pode achar que o mundo está mudando, o discurso de muitas igrejas estão mudando, tudo está, mas não, o evangelho é isso, é mudança de vida, é Cristo, eu prego a Cristo e esse crucificado, escândalo para todo mundo, mas para mim o poder de Deus para a minha salvação. Entregue a sua vida a Jesus de verdade, converta-se de verdade. Paulo disse, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que fornicava não fornique mais. Estar na cruz é entender que aquele padrão de cultura da velha vida não te serve mais. Mas não é só isso não, porque talvez você não tenha esse padrão de cultura mais, mas você vive, sabe, vivendo a sua vontade, você serve a Deus ali, empurrando com a barriga, de qualquer jeito, sempre
Sabe, é como um regime, não, amanhã, o mês que vem, eu vou participar, e fica naquela, sabe, não, meu irmão, você tem que carregar a sua cruz, põe esse negócio no ombro, e leva essa cruz até o final. Você tem que se dedicar, fazer a vontade de Deus. Não tem evangelho sem cruz, não tem fé sem renúncia, não tem cruz sem morte, não tem glória de Deus sem sacrifício, não tem, nunca teve, nunca terá. Ou é isso que é igreja, ou a gente vai frequentar um café, um pub, um teatro, conversando sobre amenidade, sobre como ser próspero, de vez em quando trazendo uma oração, alguma coisa, e viver como muitas igrejas é hoje, porque muitas igrejas se tornaram isso hoje. Mas a mensagem da cruz é o que? Aquele que mentia não minta mais, aquele que fornicava não fornique mais, aquele que mentia, que roubava não roube mais. Conversão é isso, é mudança de rota e de dono. Quem é dono da sua vida? Você faz a vontade de Deus, é Deus que está te orientando a fazer o que você está fazendo, a sair daqui, a sair dali, a sair de lá, não sei, é Deus. Ou você está fazendo a sua vontade? Estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero terminar lendo, põe aí Mateus por favor, Lucas 9, 23, 24, que eu citei aqui várias vezes, e a gente vai orar. Jesus dizia a todos que queriam segui-lo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? É aquilo que Paulo falou: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz no ombro, com o peso dela, com as dores dela e com a glória dela, e siga-me. 24, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a salvará. E Jesus vai mais longe em outros evangelhos: quem não deixar o seu pai, sua mãe, seu filho por amor a mim, não é digno de mim. Jesus quer tudo, ou você dá tudo ou não serve, tudo, ou você entrega tudo ou não serve, entrega tudo, toda a sua vida, porque senão a gente vai brincar, sabe, de ser cristão, mas na verdade a vida a gente viveu do jeito que a gente quis, e a gente pode correr um risco de chegar lá e falar: olha, e ouvir de Jesus: mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. Você não sabia disso não? Não, mas não é possível, não te conheço. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu irmão, minha irmã, não brinque com Deus. Tome a sua cruz e ponha nesse ombro, e não queira um evangelho vazio de cruz, de compromisso, levando a vida como você quer, do jeito que você quer, porque se você entregou a sua vida, você não manda mais na sua própria vida. Você tem um novo dono, você tem um proprietário, e agora você tem que andar conforme a vontade de Deus. E isso só vai trazer benefício para você, não é nada só para a glória dele não, só vai trazer benefício para você, aqui e na eternidade. Vamos orar? Senhor, como o evangelho é confrontador, e como mensagens como essa, Deus, estão cada vez mais distante dos púlpitos. Mensagens como essa
como aqui preguei algum tempo atrás sobre a vida depois da morte, o céu, o inferno, salvação, perdição. Porque hoje, ó Deus, só se prega sobre como vencer a tristeza, como ser consolado no tempo da angústia, como não sei o que, é tudo referente à vida aqui. Não que isso não seja importante, também é importante, também pode ser ensinado, mas a mensagem da cruz é a principal mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. E não existe cruz ortopédica, não existe carro de boi, não existe, eu preciso levar a minha cruz no ombro e ter orgulho de carregá-la, porque aquilo que é escândalo para os outros é o instrumento onde eu fui salvo dos meus pecados e da minha perdição eterna. Senhor, se há pessoas aqui ainda que estão te servindo e seguindo há muito tempo, mas que comparam a sua vida hoje e percebem que há uma distância abismal com tudo isso que eu falei, que ele não está crucificado, não, ele está longe de estar crucificado, que possa refletir e possa nesse ano, ó Deus, se organizar para que seja uma pessoa comprometida, que não seja daqueles só que diz Senhor, Senhor, mas daqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, que seja obediente à tua palavra, que saiba que amigo do Senhor, vós sois meus amigos quando fizerdes aquilo que eu vos mando. Que saia daqui sabendo que um crucificado não pode descer da cruz mais por qualquer coisa não, ou por coisa nenhuma. Se tem alguém aqui, ó Deus, num pau de sebo, descendo da cruz toda hora, uma hora tem compromisso, outra hora não tem, quando é confrontado não tem. Se tem aqui, ó Deus, alguém que não entendeu que agora a sua vida mudou de dono, se tem alguém aqui, ó Deus, que vive querendo olhar para trás, tudo quer desistir, tudo quer largar, tudo quer, ainda parece uma criança, não está maduro, não entendeu o que é o viver de um crucificado, que só pode olhar para frente e para cima. Que seja homem e mulher para poder seguir e obedecer, ó Deus, e fazer a tua vontade. Surgir um problema, que resolva. Deus, que não haja desertores, fujões, pessoas que por qualquer coisa, ó Deus, deixam, e muitas vezes, na maioria das vezes, pela voz da sua própria cabeça. Porque quem está na cruz não pode mais olhar para trás, não. Quem está na cruz tem um viver diferente. E que este seja o nosso viver, Pai, que a gente possa, como Paulo, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, era um homem de carne e osso, ele não era só feito de matéria espiritual, não, ele era de carne e osso. Que nós possamos, ó Deus, ter como objetivo esse ano dizer: estou crucificado com Cristo. Quando o pecado me chamar, estou crucificado com Cristo. Quando a tentação aparecer tentando me conduzir para algo fora da tua vontade, que ele possa declarar: estou crucificado com Cristo. Quando a tentação de colocar a mão em algo ilícito, que não pertence, um atalho, algo que, ó Deus, não é santo, não é conveniente, que ele diga: estou crucificado com Cristo.
quando for convidado para alguma coisa que não lhe cabe, estou crucificado com Cristo. Quando tiver vontade de desistir, estou crucificado com Cristo. Quando tiver vontade de desanimar, estou crucificado com Cristo. Quando tiver vontade de olhar para trás, estou crucificado com Cristo. Quando tiver vontade de fazer o que é errado, estou crucificado com Cristo. Quando tiver vontade de desistir do ministério, estou crucificado com Cristo. Quando tiver vontade de fazer a sua própria vontade, entenda agora, não sou eu mais quem vivo, é Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E fazendo assim, nós vamos alcançar, ó Deus, o que Paulo também alcançou. Que isso seja algo verdadeiro e quem sabe natural para nós. Mas que saiamos daqui entendendo que todo viver longe desse padrão não é conversão. Pode ser simpatia, a pessoa é um simpatizante, pode ser um agregado, pode ser alguém que gosta, mas a conversão é entender que eu mudei de dono, que o meu corpo não pertence mais a mim mesmo, que agora eu estou elevado, suspenso, há uma desconexão entre eu e a cultura do mundo, que eu sou como a garça, e eu vou habitar nesse mangue, vou ser branco, e eu não posso mais olhar para trás. Nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus. Quando colocarmos a cabeça no travesseiro, que a gente pare para pensar, será que realmente eu me converti? Será que realmente quando eu me batizei, será que realmente aquela entrega foi verdadeira? Será que realmente o velho homem morreu ali? E se a resposta for não, se for tudo ao contrário, Deus, eu tenho vivido do meu jeito, que haja arrependimento, quebrantamento, lágrima, choro, ranger de dentes, arrependimento, que essa pessoa volte, ó Deus, ao primeiro amor, e volte, ó Deus, para a cruz, pregado, fincado na cruz. E eu quero declarar pela fé, meu Deus, que nós estamos crucificados com Cristo. Não somos nós que vivemos mais, mas o Senhor vive em nós. Que assim seja, hoje e sempre. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, santa na Tua presença. Como eu disse, quando formos tentados, convidados para algo errado, quando passar algo pela nossa cabeça, nos chamando, que possamos lembrar: estou crucificado com Cristo. Quem sabe, ó Deus, é uma boa frase para colocar no espelho de manhã, no banheiro, na geladeira, no carro, para o tempo todo. A Tua palavra nos lembrar que o convertido está crucificado com Cristo. Não somos nós, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as consolações do Teu Espírito seja sobre todos aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui no cult aqui tem um pastelzinho, quem quiser passar lá, comer um pastelzinho, não sei se tem espetinho também, espaço ali de